Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê. Eu sou a Emily, meu apelido é Menê e roda a vinheta! Pessoal, o título da lição dessa semana é Buscando e Encontrando. O verso para memorizar diz assim: Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. 1 Crônicas 22:19. A mensagem central diz assim: Sempre encontramos a Deus quando buscamos persistentemente. Você já teve uma briga com o seu irmão que durou por muito tempo e que quando finalmente vocês resolveram se acertar, nenhum dos dois mais tinha raiva sobre o outro? Talvez vocês nem mais se lembrassem daquela briga. Bom, na história da semana nós vamos ver sobre dois irmãos que brigaram e quando finalmente se encontraram, os dois estavam de acordo que aquilo foi uma briga muito besta e estavam de acordo que os dois se amavam e queriam se ter por perto novamente. A lição da semana está baseada lá em Gênesis 25, do 21 ao 34 e em Gênesis 32, do 22 ao 30. Bora lá? Quando Rebeca estava grávida e ainda nem sabia que os seus bebês seriam gêmeos, ela estava observando sua barriga e via como aquele bebê se mexia demais e parecia até que tinham dois bebês ali brigando entre si. E foi aí que ela foi orar a Deus, porque o bebê estava se mexendo demais. E Deus lhe disse que dentro da sua barriga haviam duas nações e que o mais novo teria domínio sobre o mais velho. Bom, os dois nasceram e o primogênito, Esaú, foi chamado assim porque era peludo e ruivo. Agora Jacó nasceu apanhando o calcanhar do próprio irmão e por isso recebeu esse nome de Jacó, como o enganador, traiçoeiro ou coisa do tipo. Quando eles cresciam, dava para ver a diferença grotesca entre eles e até mesmo entre o amor dos pais, até porque Esaú era o favorito de Isaac, enquanto Jacó era o favorito de sua mãe. Bom, Jacó gostava mais de fazer as coisas de casa, cuidar dos rebanhos, fazer comida, enfim, ele gostava mais de ficar em casa com sua mãe, enquanto Esaú preferia caçar e era muito bom caçador. E por isso ele havia conquistado seu pai. Isaac, além de o adorar muito, era como se fosse o filho dos sonhos que ele tinha. Bom, o tempo foi passando e eles se tornaram adultos. E Jacó não se lembrava o tempo todo daquela promessa que Deus havia feito para sua mãe algum tempo antes, falando que o mais novo teria domínio sobre o mais velho. Um dia que Esaú estava voltando de uma caça, ele estava morto de fome e viu que Jacó estava preparando um guisado. Então ele disse: por favor, deixa eu comer um pouco dessa sopa, desse guisado que você está preparando. Eu estou morto de fome. Então Jacó, bem espertinho, não inteligente, espertinho, falou assim: ok, eu dou um pouco para você, mas só se você me der o seu direito de primogenitura. Bom, Esaú estava com tanta fome que ele nem pensou duas vezes. Ele falou assim: só me dá um prato desse logo e a primogenitura é sua. Pode ficar com ela. Jacó pensava que ele havia ganhado. E tempo depois, quando seu pai já estava bem velho e achava que não iria viver mais muito tempo, ele disse: Esaú, venha aqui e me prepare uma refeição. Depois disso, eu vou te abençoar e vou te dar todas as suas bênçãos como primogênito. Ouvindo aquilo, a mãe e Jacó arquitetaram um plano. E eles tentaram enganar Isaac. Bom, funcionou. Mas depois que Esaú e Isaac ficaram sabendo daquilo, Esaú prometeu matar o irmão. E Jacó, com medo, fugiu. Então ele foi lá viver com Labão, o irmão de Rebeca. Ele ficou por lá por bastante tempo e trabalhou 14 anos para Labão para conseguir como esposa Lia e Raquel, a sua esposa dos sonhos, a que ele mais amava. Bom, depois daquilo e depois de ter enriquecido bastante também, ele resolveu voltar para sua família para ver se seu pai ainda estava vivo e para talvez pedir perdão para Esaú. Mas ele tinha muito, muito medo de que Esaú não o tivesse perdoado e ainda quisesse matá-lo. Bom, quando eles estavam na viagem, Jacó, sempre com aquele pensamento, decidiu enviar pessoas e mensageiros para falar com Esaú antes dele chegar.
Então Jacó pediu que lhe enviassem a seguinte mensagem: que Jacó, seu irmão, estava indo se encontrar com ele para pedir desculpas e pedia que ele estivesse de acordo com isso para que eles pudessem finalmente se tratar como irmãos de novo, não como inimigos. Quando a resposta chegou, Jacó ficou aterrorizado, pois Esaú estava vindo com um exército de mais de 400 homens. Jacó tinha quase certeza que estaria morto. Então, naquele dia, ele pediu para sua família atravessar o rio enquanto ele ainda ia ficar do outro lado para orar. E no meio da madrugada, ele sentiu um toque no ombro. Quando se virou, não conseguia descrever nem reconhecer quem que era aquela pessoa. E talvez até tenha pensado que era um dos homens de Esaú. Então, eles começaram a lutar, e lutaram a noite toda. Então, quando começou a amanhecer, Jacó percebeu que ele havia lutado a noite inteira com o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor colocou a mão na coxa de Jacó e deslocou ela. Mas, quando ele estava quase indo embora, Jacó se agarrou nele e disse: eu não vou te deixar ir embora, a não ser que você me abençoe. Então o anjo do Senhor disse: de agora em diante o seu nome não é mais Jacó, o traiçoeiro e mentiroso, mas sim Israel, porque lutou com Deus e venceu. Então ele foi embora. Quando amanheceu, Jacó foi se encontrar com seu irmão, mancando. E quando chegou lá, ao invés de ir se desculpando ou falando: ai, desculpa por aquela vez, mas é que, em vez de inventar desculpas, ele foi lá e se ajoelhou na frente do irmão 7 vezes. Aquilo deixou Esaú tão comovido, mas tão comovido, que mesmo se ele já tivesse com algumas intenções de machucá-lo ou fazer alguma vingança para ele, talvez mesmo se ele tivesse alguma vontade de fazer isso, aquelas vontades todas sumiram. Eles dois se abraçaram e choraram. Esaú até ofereceu muitos presentes para Jacó. Jacó também ofereceu muitos presentes para Esaú. E eles dois continuaram a viagem. Assim como o encontro que Jacó teve com o Senhor mudou sua vida completamente, com sua família e mesmo dentro de si, Deus espera ter um encontro real com você. Ele quer te encontrar, Ele quer te ver, Ele quer abençoar você, assim como Ele abençoou e mudou a história de Jacó. De Jacó, ele se tornou Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. E você? O que você quer que Jesus faça por você? Que encontro você quer ter com Cristo? Que encontro você quer ter com Deus? Assim como Deus fez a diferença na vida de Jacó e lutou com ele e mudou sua vida para sempre, Deus quer fazer história na tua vida. Ele quer mudar a tua vida para algo muito melhor. A lição da semana traz um recado para mim e para você e diz assim: todos aqueles que se apegarem às promessas de Deus como fez Jacó e forem fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele. Os Escolhidos, página 115. Se você gostou da história dessa semana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para nos ajudar e para levar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, Deixai Pra Mim Oficial. E se você tiver um pedido especial de oração, é só comentar aqui embaixo que nós estaremos orando por vocês. Tchau!